Muito bom estarmos aqui para estudarmos juntos a Palavra de Deus. Nós vamos hoje estudarmos um assunto muito importante. Nós estamos estudando lá no nosso canal, nos estudos expositivos que estamos fazendo. Eu quero compartilhar um pouco hoje com os irmãos sobre esse assunto ainda. Nós vamos estar falando sobre a importância da unidade na igreja. A igreja é um só corpo, um só rebanho. Nós cantamos agora há pouco aqui: um só rebanho, um só pastor, uma só fé e um só Salvador. É teu amor que nos une aqui, e um só Espírito adoramos a Ti. Nós cantamos a terceira estrofe, a segunda estrofe: um só rebanho, um só pastor, fruto, ó Senhor, desse teu grande amor. Só nos gloriamos na tua cruz. Terceira estrofe nós cantamos: um só rebanho, um só pastor, ó Cristo, és digno do nosso louvor. Tu és o imã que nos atrai. A quarta estrofe nós cantamos: um só rebanho, um só pastor, eis que esperamos por ti, ó Senhor. E a face que vamos ver quem nos amou e por nós quis morrer. Nosso assunto de hoje é sobre a importância da unidade cristã, a importância da igreja caminhar de forma unida, a importância da igreja caminhar unida, a importância de nós, enquanto igreja, preservarmos, batalharmos pela unidade. Primeiro versículo do capítulo 2, e a gente vai parar nele no nosso estudo. O apóstolo Paulo, ele diz assim: se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdia. Nós vamos ler hoje e meditar um pouco apenas nesse verso. Se há, pois, alguma exortação, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos de misericórdia. Irmãos, nós somos um só corpo, um só rebanho. Nós, enquanto igreja, precisamos batalhar pela unidade espiritual. Nós precisamos, enquanto igreja, sermos um. Nós falamos, somos uma família, somos um só. Na igreja, nós todos precisamos caminhar para um só sentido. Na igreja, nós precisamos todos olhar para um só alvo, um só objetivo. E quando nós pensamos na unidade cristã, a unidade da igreja, nós somos levados a pensar que a unidade que nós falamos, unidade espiritual, ela é obra exclusiva de Deus. É Deus quem produz a unidade. Nós chamamos e nós falamos muito sobre a necessidade que nós temos de andar no Espírito, de nos encher do Espírito, de caminhar no Espírito, porque a partir de uma vida no Espírito é que nós vamos conseguir de fato viver, produzir, manter essa unidade que o Espírito Santo produz, mas que é refletida na nossa vida, na nossa prática. Então, a unidade é fruto do Espírito, da vida do cristão. A partir daí nós começamos a pensar, nós vamos explorar isso um pouco, hoje, Deus permitido, na próxima semana. A falta de espiritualidade, ela quebra a unidade.
ações que quebram a unidade, ela é produzida pela falta do Espírito na vida de um crente. É uma obra da carne. E nós precisamos estar atentos assim. A unidade da igreja, e quem é essa igreja? Nós precisamos entender essa unidade que existe na igreja, ela precisa ser preservada não só pela liderança, não só pelo grupo de louvor, só pelo grupo de irmãos específicos. A unidade, ela é e deve existir na vida de todos que fazem parte da família de Deus, que foram lavados, redimidos pelo sangue de Cristo Jesus, que foram adotados por Deus, fazem parte da família da fé. Toda a igreja precisa caminhar unida em um só propósito. Nós precisamos entender a necessidade de unidade, não só de uns ou outros, mas de todos nós. E é por isso que na igreja não deve haver grupinhos, não pode existir as famosas panelinhas, não pode existir as turminhas. Isso não é parte de unidade da igreja. A igreja não é para ser unida apenas os grupos específicos. Como nós podemos, se trouxermos para a nossa realidade aqui, não podemos existir unidade apenas. É o grupo de louvor que é unido, mas não é unido com o grupo de senhoras, ou o grupo das jovens da coreografia, não é unido com o grupo de louvor, o grupo lá de tal lugar não é unido. Essa divisão, ela não deve existir no corpo da igreja. Porque nós todos formamos uma só família, um só corpo, e nós precisamos caminhar todos unidos com um só propósito, em um só alvo, em um só objetivo, todos enquanto igreja. Aqueles que têm ministério, públicos que não têm, aqueles que fazem parte, sejam jovens, adultos, idosos, todos nós caminhamos em um só propósito, unido. Essa é a unidade, porque ela é produzida por Deus. Ela é produzida a partir da ação do Espírito Santo na vida do cristão. Então, se eu ando no Espírito, eu faço parte do corpo de Cristo, essa igreja, esse rebanho, essa noiva, que fazem parte todos aqueles que já nasceram de novo, que foram lavados no sangue do Cordeiro, que fazem parte dessa bendita família de Deus. Quando nós falamos em unidade, a gente vai ampliando essa ideia de irmandade. Ela não se limita apenas a uma denominação, ela faz parte de todos aqueles que foram salvos em Cristo Jesus. Então existem irmãos salvos em lugares aonde o sangue do Senhor Jesus é como base fundamental para a redenção e para a salvação, não é? Agora, precisamos avaliar e entender que essa unidade, ela precisa ser construída sobre um fundamento. Qual que é o fundamento? O fundamento da verdade. E o apóstolo Paulo fala isso lá em Efésios. Eu coloquei aí, Efésios, nós vamos ler, Efésios capítulo 4, versículos de 1 a 6. Olha o que Paulo fala sobre esse princípio de unidade. Paulo diz assim, Efésios 4, de 1 a 6. Rogo-vos, pois eu, o prisioneiro do Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que foste chamados, e com toda a humildade e mansidão, com longanimidade. E o que diz a parte final do versículo 2 aqui? Pode falar em voz alta aqui. Suportando-vos uns aos outros em amor. E o verso 3 inicia uma outra palavra. Pode falar ela também. Esforçando-nos diligentemente por preservar a unidade do Espírito, que é o vínculo da paz. Há somente um corpo, um Espírito, como também fosse chamados numa só esperança, a da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e age por meio de todos e em todos. Quando a palavra de Deus vai falar da unidade, Paulo reforça isso com algumas palavras muito firmes. E esse reforço de Paulo, ele nos leva a pensar que a unidade é uma coisa em que o inimigo ataca muito.
E aí ele fala, olha, com toda humildade, com toda mansidão, com toda longanimidade, trazendo o fruto do Espírito, ele fala, suporta uns aos outros. Suportar. Se eu tenho que suportar é porque não é fácil, mas eu preciso suportar. Suportar como? Com mansidão, com humildade, com longanimidade. E ele fala, esforça para isso. Esforça para manter o vínculo. Mas sabe, meus irmãos, esse vínculo da paz, ele existe quando nós estamos firmados, e o verso 5 traz para nós, quando nós estamos firmados no mesmo Senhor, na mesma fé, no mesmo batismo, no mesmo Deus. Então essa unidade, ela deve existir no seio da igreja. Porque aqui na igreja existem homens e mulheres que foram salvos por Deus, batizados, membros, corpo de Cristo. Então nesta unidade nós precisamos preservar. E é assim que nós precisamos lutar. Agora, existe hoje uma heresia sendo pregada por aí, você já deve ter ouvido falar, que a gente precisa ser tolerante para manter a unidade de qualquer jeito, não é? Então, a gente tem que ter amor por todo mundo e andar tudo junto, não importa. E essa palavrinha, ela é traduzida nessa expressão aqui, ó. Você já deve ter visto falar em algo ecumênico, né? Já viu falar? O que é ecumênico? O que é essa ideia? É você juntar todas as religiões. Junta tudo, porque a gente tem que tolerar em amor. É ser tolerante, é ser inclusivo. Mas sabe, irmãos, essa unidade, ela vai existir se estiver baseado no fundamento da verdade. Qual que é a verdade? Paulo falou em Efésios 4. Eu preciso suportar, eu preciso ter paciência, eu preciso me esforçar para manter a unidade. Mas quando? Quando nós estamos fundamentados no mesmo Espírito, no mesmo batismo, na mesma fé, naquela unidade. Então, quando nós falamos em manter a unidade enquanto igreja, nós estamos falando de homens e mulheres que caminham no mesmo Espírito, que têm a mesma visão. E é por isso que essa ideia de unidade, ela se aplica à igreja. Não é uma unidade de todas as sortes de religiões que existem no mundo, todas as sortes de pessoas que invocam os seus deuses. Existe um respeito, mas unidade, caminhar junto, trabalhar junto, nós precisamos ter o mesmo fundamento da fé. E essa fé é em Cristo Jesus, baseado no sangue de Cristo que nos remiu. Então essa unidade cristã, ela não existe fora da verdade. E Paulo vai falando sobre isso. Essa unidade da igreja, ela precisa ser preservada, e preservada com diligência. A igreja de Filipos, ela estava sendo ameaçada, ela sofria ameaça. Uma ameaça que todas as igrejas sofrem, que é a ameaça da desunião. É a ameaça de querer caminhar desunido. É a ameaça de uma igreja começar a esfacelar a unidade. E Paulo traz isso para esses irmãos aqui de Filipe. Exorta essa igreja a tapar as brechas. Lemos lá no versículo 3 de Efésios, quando Paulo fala o quê? Esforçai-vos diligentemente por preservar. A igreja de Éfeso estava sendo também ameaçada. E você vê Paulo voltando esse assunto aqui na igreja de Filipos, porque é um assunto que ele diz respeito a todas as igrejas, porque o nosso inimigo sabe que uma igreja que caminha separada, dividida, é um alvo fácil do nosso inimigo. E o salmista diz lá no Salmo 133, que aonde há unidade, é ali que o Senhor derrama a sua bênção. E se não há unidade, a bênção do Senhor vai ser retirada. Nós precisamos lutar para manter essa unidade. Paulo volta aqui nesse tema. Quem está estudando a carta de Filipenses, já observou que Paulo, se você tiver com a sua Bíblia aberta aí, abra comigo no capítulo 1 da carta de Filipenses, você vai ver lá no versículo 27, Paulo já tinha falado sobre isso. Capítulo 1, versículo 27 de Filipenses, ele fala: vivei acima de tudo por modo digno do Evangelho de Cristo, para que, ou eu indo ver-vos, ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros, que estáis firmes no quê? Em um só Espírito, uma só alma, lutando
juntos pela fé evangélica. Paulo já tinha falado isso para aqueles irmãos. Olha, permaneça firme num só espírito. O que deve manter, o que deve existir na nossa unidade enquanto igreja é o Espírito. Estais firmes em um só Espírito, em uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica. Então essa luta, ela precisa ser de toda a igreja. Irmãos, isso precisa estar muito claro no nosso coração. A luta pelo Evangelho, ela não é exclusiva de um ou de outra pessoa. A luta do Evangelho, ela não é apenas do pregador. Ela não é apenas daquele que vai tocar no instrumento, ou daquele que vai cantar, ou daquele que trabalha com as crianças. Não, a luta pelo Evangelho, ela é de toda a igreja. E é por isso que nós precisamos caminhar juntos, unidos, nesse propósito, olhando para o mesmo alvo, batalhando juntos. Então tem essa caminhada da igreja. Se eu tenho condição, eu preciso me esforçar para estar caminhando junto. Não é porque eu não vou ter uma responsabilidade naquele dia, que eu não vou estar lá. Não, eu não prego hoje, eu não vou lá. Irmãos, existem lugares, tem pessoas que não assistem pregações, tem líderes assim, eu conheço. Se não for escala dele, ele não vai para ouvir uma pregação, só vai no dia de pregar. Se ele não tem obrigação no ministério do louvor, ele não vai naquele dia, não toca, é outra pessoa que vai tocar, eu não preciso ir. Se não tem responsabilidade, não participa. A igreja, ela precisa toda batalhar pela unidade da fé evangélica, todos nós, cada um na nossa função, estarmos juntos, batalhando. Então, se eu tenho condições, é claro, irmãos, existem situações limitantes. Isso aí ninguém é ignorante para falar isso também, sabemos. Mas se eu tenho condições, eu preciso me esforçar e saber. A responsabilidade, ela é de todos nós, juntos. E é isso que Paulo quer despertar na igreja. Batalha para isso. Paulo já falou lá no primeiro capítulo sobre isso. E agora Paulo volta novamente a tratar isso aqui. Ninguém pode destruir o fato de que as pessoas que creram em Cristo, foram adotadas na família de Deus, nasceram no Espírito, foram seladas pelo Espírito, batizadas no corpo de Cristo pelo Espírito. Agora eles são o quê? Um em Cristo, um só rebanho, um só corpo. E o corpo, para funcionar, ele precisa estar completo, não é? Você sai de casa sem um pedaço do seu corpo? Você vai fazer alguma coisa? Não, hoje só que vou usar minha cabeça, então vou mandar só minha cabeça para o trabalho, eu vou ficar com o corpo deitado na cama. Não, ou você vai todo, ou você não vai nenhum pedaço. E a visão que a palavra de Deus traz para nós é a visão de corpo. E quantas vezes o corpo anda deficiente? Porque falta parte dos membros. Não sei se já teve problema, se você já fraturou um braço ou fraturou uma perna alguma vez. O tanto que é difícil quando você está só com um braço e só com a perna. Aquela que está funcionando, ela fica sobrecarregada, porque a outra não está funcionando. Então você vai usar mais aquela perna. Quando você tem um braço deficiente, quando você tem um olho, não é? Você tem um problema em um olho, você vai usar o outro mais. Por quê? Porque está faltando uma parte. E esse princípio de igreja eu preciso entender. Eu sou parte do corpo. Você aceitou Cristo como Salvador, faz parte do corpo de Cristo. Portanto, você é extremamente importante para o bom andamento da igreja. Você tem o seu papel. Você tem uma responsabilidade. Você tem uma função. Sabe? E nós precisamos entender isso. Então, eu faço parte desse corpo. Agora, tem uma coisa importante de observar, irmãos. Eu tenho o privilégio de fazer parte do corpo de Cristo, porque é um privilégio. Você fazer parte do corpo de Cristo, da igreja, é um privilégio nosso. Porque nós estamos com a certeza da salvação, a certeza da presença de Deus conosco, ao nosso lado, nos ajudando, nos amparando, aquele Deus presente em todas as coisas, aquela paz que excede todo o entendimento, o privilégio de fazer parte daquele povo que quando Jesus vier vai levar para o céu, vai arrebatar, é um privilégio. E ninguém toma isso de nós. Se você já é salvo em Cristo, ninguém toma a sua salvação.
Ninguém tira isso de você. Ninguém pode expulsar ninguém do corpo de Cristo. Ninguém pode tirar ninguém. É um privilégio que nós temos. Louvado seja Deus por isso. Ninguém pode tirar. Mas, muitas vezes, essas pessoas que fazem parte da comunhão, da unidade, essas mesmas pessoas, elas podem fazer o quê? Quebrar essa comunhão. Essas mesmas pessoas podem escolher quebrar essa comunhão como membros da família de Deus. Uma família que foi chamada para viver em amor, uma só alma, um só corpo. Mas infelizmente essas pessoas que têm esse privilégio, irmãos, existem muitos que preferem quebrar isso, preferem separar disso, e começam uma vida, começam a brigar entre si, deixam de desfrutar dessa convivência de alegria, de uma convivência harmoniosa, porque aonde a luz de Cristo chega, as trevas vão embora. Aonde o amor de Cristo está, a ira, a raiva, os rancores, eles vão embora. E as pessoas muitas vezes preferem deixar isso de lado e preferem começar uma vida brigando, falando mal uns dos outros. Sabe? Algo vergonhoso, lamentável, desonrando o nome de Cristo para o mundo. E como nós vemos isso, infelizmente, no mundo que nós vivemos. E sabe, isso é um espetáculo triste que a igreja se expõe, e a gente vê quantos escândalos, irmãos, a gente fica sabendo, vira e mexe, não é? Irmãos que vivem brigando com o irmão, desonrando, e esse espetáculo triste lá fora, para o mundo ficar assistindo e pensando, mas não é tudo crente, não está na igreja. Mas isso não é Deus quem tira, não é Deus quem expulsa, não é ninguém que corta, é a própria pessoa. Mas por que isso acontece? Porque deixa de andar no Espírito e começa a dar espaço para a carne. Paulo chama a tomar cuidado com isso. Se você observar, irmãos, lá no versículo 28 do primeiro capítulo, Paulo ele vai fazendo, Paulo está falando no versículo 28 dos inimigos, mas dos inimigos externos que perturbam a igreja. Porque, meus amados irmãos, a gente está falando de unidade aqui, mas o problema é que nós enquanto igreja, nós não temos que preocupar somente com o nosso problema interno. Isso aqui é uma coisa que nós nem precisaríamos preocupar enquanto igreja. Mas o problema é que existem inimigos externos. Paulo, no versículo 28, no primeiro capítulo de Filipenses, Paulo está exortando os irmãos a tomar cuidado com os perigos externos, perseguição, problemas de fora, que vem de fora para dentro, para a igreja, que nós enfrentamos. Quem de nós aqui não tem problema por ser um cristão, não enfrenta opressão, perseguição, dificuldade por parte desse mundo que nos cerca? Mas o problema é que muitas vezes, e Paulo vai falar isso aqui no capítulo 2, que esse problema não está só de fora. Esse problema muitas vezes o inimigo começa a semear dentro da igreja também. E Paulo, a partir do capítulo 2, Paulo vai então abordando um problema interno. Você vai ver que o capítulo 2, Paulo começa com uma expressão, essa expressão grega on, não é? Que ele diz aqui, se há pois. Paulo está mudando, não é? Deixando uma ameaça externa, que ele estava falando no capítulo 1, os problemas de fora, e ele agora vai passar para uma ameaça igualmente séria, que é o problema de uma comunidade dividida, de uma comunidade que não caminha em um só propósito. Paulo alerta aqui para o fato de que uma igreja dividida é uma presa fácil contra o ataque do nosso inimigo. E o nosso inimigo sabe disso. Então não basta ficar firme contra os ataques que vêm de fora, mas eu preciso também estar firme, acautelar contra o perigo das divisões internas, de dentro da igreja. E a expressão que Paulo traz, e usando o que Paulo fala em Efésios, Paulo fala suporta, esforça, seja diligente, batalha, para que nós não deixemos que brechas do inimigo sejam colocadas para fazer rupturas, rachaduras dentro da igreja. E Paulo traz nesse primeiro versículo algumas
a gente usa a expressão alguns alicerces para que essa unidade possa prevalecer, para que essa unidade possa existir. Paulo vai falando destes alicerces, alguns pilares que vão sustentar a unidade cristã. Porque, meus amados irmãos, manter a unidade não é fácil. Manter a unidade enquanto igreja não é fácil. É uma batalha. E Paulo usou a batalha pela fé evangélica, porque é uma batalha. E esses pilares que nós lemos aqui no primeiro versículo do capítulo 2, não é uma coisa que nós criamos, que a igreja criou, mas são presentes, são dádivas que Deus dá à sua igreja. Deus coloca elas. Esses pilares, eles existem, e eles precisam ser o alicerce que sustenta a unidade da igreja. Ele precisa estar sendo o alicerce que vai sustentar esse alicerce. Quando nós pensamos em nós enquanto igreja, essa construção desses pilares que vão sustentar a unidade da igreja, eu volto a falar, a unidade da igreja não é produzida por nós, é algo que o Senhor nos dá, nós esforçamos para manter, nós esforçamos para preservar. Essa unidade, essa construção, ela vem do Senhor, e a própria Trindade é vista nessa unidade. Os crentes estão em Cristo, experimentando a realidade do amor de Deus pela ação do Espírito Santo. Então a Trindade atua, trabalha em favor dessa igreja manter a sua unidade. Então Paulo aqui, apelando aos filipenses, por meio da mais profunda experiência como cristãos, para preservarem a paz e a concórdia. Irmãos, isso aqui a gente precisa trazer para nós. Lutar, batalhar para ter paz e concórdia no seio da igreja. Tem coisa mais agradável do que uma igreja que anda em paz, uma igreja que há concórdia, uma igreja que todo mundo caminha para um lado só, uma igreja que não tem ninguém puxando para um lado e outro puxando para o outro. Vamos fazer tal coisa? Vamos todo mundo. Vamos fazer isso? Vamos. Está precisando disso? Vamos todo mundo junto. Uma igreja que caminha junto, que todo mundo se gosta, preserva, luta. Que tristeza! Eu disse aqui uma vez numa igreja que certa vez estava observando, e eu vi essa cena triste. Uma igreja que tinha um salão maior do que esse nosso, mas que tinha 2 ambientes assim também. E chegou uma família, eu estava assim, eu pude observar. Eles chegaram na porta, tinham cadeiras no ambiente, mas tinha uma pessoa sentada ali, e eles falaram: não, aqui eu não vou sentar porque fulano está daqui. Deu a volta para sentar do outro lado, porque não queria ficar perto do fulano, não suportava ele. Isso é algo triste, mas existe. Isso é falta de humildade, é falta de caminhar juntos. Igrejas que têm dificuldade com qualquer coisa que vai fazer, irmãos. Existem igrejas que têm dificuldades com eventos. Se marca um evento, levanta uma turma que fala: não, eu não concordo, eu não quero participar, e já racha para cá, não caminham. Vai fazer qualquer coisa, tem dificuldade para fazer. Louvado seja Deus pela nossa igreja local. Nós caminhamos com um propósito, nós caminhamos com uma visão. E meus amados irmãos, eu estou tratando esse assunto aqui, isso não é porque para uma ou para outra pessoa, não. Louvo a Deus todos os dias pela unidade que nós enquanto igreja temos aqui, Jacaraú, pela forma que nós caminhamos. Eu louvo a Deus por isso. Essa palavra que eu trago aqui para os irmãos é uma palavra para nós estarmos, como Pedro diz, de sobreaviso, atento para que essas coisas não venham ganhar espaço no nosso meio, porque o nosso inimigo, ele não fica feliz com isso, ele não quer unidade. Então nós precisamos estar apercebidos com isso, e Paulo traz então uma exortação quanto a isso. No verso 1 do capítulo 2, Paulo começa dizendo: se pois há alguma exortação em Cristo. Essa palavra grega que está aí, ela traz como que uma obrigação colocada sobre os filipenses, uma obrigação colocada sobre a igreja, que vem de onde? Vem da sua vida em comum. Eles trabalhavam para trabalharem juntos, para trabalhar em harmonia. E isso por causa de quê? Por causa de Cristo. É uma comunidade amada por Cristo.
Meus amados irmãos, nós cantamos naquele hino, o que nos une aqui é Cristo. Ele é o imã que nos atrai. A gente não vem aqui por causa do pastor, a gente não vem aqui por causa de uma pessoa, a gente não vem aqui por causa de um louvor, a gente não vem aqui por causa... O que nos atrai aqui é a pessoa de Cristo Jesus. Pode faltar qualquer coisa, só não pode faltar Cristo, só não pode faltar a presença de Deus. É Ele quem nos atrai a estarmos fazendo parte desta igreja, porque todo crente recebe de Deus encorajamento, exortação, conforto, só vem de Cristo. Tudo que é anunciado no púlpito é falado sobre Cristo. Nós não incentivamos, nós não falamos que podemos receber encorajamento, exortação, conforto de qualquer outra fonte, a não ser de Cristo. E se Cristo é comum em todos nós, nós somos exortados em Cristo Jesus. É Ele quem deve nos unir. Eu preciso estar unido em Cristo, unido com a igreja por Cristo. É Ele que deve ser o nosso elo. Ele que deve ser a nossa ligação. E essa é uma experiência que deveria unir os crentes em Filipos e que deve unir cada um de nós. O que me mantém unido enquanto igreja é Cristo, não é o irmão. O que me deve manter unido na igreja não é o fulano ou o beltrano. Eu vou estar unido enquanto igreja, não é porque eu gosto de todo mundo, e se eu não gosto, eu não fico na igreja, eu não estou unido na igreja, eu não gosto das pessoas. Não são as pessoas, é Cristo, é Ele que é a nossa cola. E usando a palavra do hino, é Ele que é o nosso imã, é Ele quem deve nos colar, nos unir. Na verdade, o sangue de Cristo Jesus é quem nos une. E aí surge aquela velha expressão que nós muitas vezes encontramos, muitas pessoas dizendo: eu estou bem com Deus, só não gosto dos irmãos, não gosto da igreja, eu estou bem com Deus, não é? Essa pregação, essa ideia daqueles hoje chamados, e eu não sei se falei, foi aqui esses dias, dos chamados desigrejados, já ouviu falar deles, não é? Existe uma tendência hoje desses desigrejados. A pessoa diz: não, eu não tenho igreja, eu estou bem com Deus, eu tenho meu relacionamento com Deus. Já ouviu pessoas que estão afastadas da igreja, que não mantêm comunhão com a igreja, e aí você encontra eles na rua e fala: eu parei de ir para a igreja, mas eu estou bem com Deus, faço minhas orações em casa, leio minha Bíblia, só não vou para a igreja porque eu não me sinto bem, mas estou bem com Deus. São duas coisas que não caminham juntas. Ou eu estou bem com Cristo e bem com a igreja, ou eu não estou bem com Cristo e nem com a igreja. Nosso relacionamento aqui e aqui, eles são proporcionais, não é? E eu não estou falando de uma pessoa que não pode congregar por uma situação, está enfermo, qualquer, não estou falando isso, irmãos, vocês estão entendendo. Nós estamos falando de pessoas que não reúnem porque não está se sentindo bem, não gosta da igreja, e aí insistem em falar: mas eu estou firme. Ninguém pode caminhar desunido do seu semelhante e ao mesmo tempo estar unido a Cristo. Ninguém pode viver na atmosfera de Cristo e ao mesmo tempo estar odiando seus irmãos. Não tem jeito. Não tem jeito de eu carregar ódio, irmãos. Eu suporto aquele irmão, não suporto aquela pessoa, eu ódio dele e ainda dizer que estou bem com Cristo. Não está. Não tem jeito de estar. Pode até falar. Você está enganando, e usando a expressão bíblica, você está enganando a você mesmo. Está se enganando. Pode ter pessoas que não gostam de nós, daí é o problema da pessoa, não é? Mas você pode nutrir isso no seu coração. Nós precisamos lutar com isso. Paulo segue dizendo ainda, ele fala da consolação de amor, não é? Versículo 1. E que essa consolação, estava olhando no seu original, essa expressão consolação, ela, para ser traduzida, ela poderia, ou deveria ser traduzida como encorajamento e consolação, porque essa é a ideia, né? O amor de Cristo pela igreja, esse encorajamento, essa consolação que vem da igreja, o amor do Senhor da igreja, que Ele nutre para o seu povo, é que deve impelir-nos a viver dignamente como cristão, como igreja. O amor nos leva a amar a Cristo que nos amou.
E esse amor de Cristo que está sobre nós, apesar das nossas falhas, das nossas imperfeições, de tudo aquilo que nós somos, porque nós somos fracos, nós somos falhos, nós somos imperfeitos. Estava aqui na oração agora e orando, pedindo ao Senhor graça para poder falar sobre esse assunto com tantas imperfeições que eu tenho. Nós somos imperfeitos, irmão. Nós precisamos da graça de Deus. É esse amor dele derramado nos nossos corações. E é esse amor que deve nos motivar a continuar esta caminhada. Caminhar juntos. O amor que Deus tem por nós e nós temos pelo Senhor é quem nos leva a suportar uns aos outros, a perdoar uns aos outros. Então eu suporto meu irmão, não é porque ele é bonzinho ou porque ele mereça, mas eu suporto aquele meu irmão, aquela minha irmã que é fraca, que faz coisas que me desagradam, que muitas vezes me magoam, me machucam. Eu suporto ele ou ela por amor a Cristo, por causa de Cristo. Eu suporto por isso. Eu esforço para que não tenha problema na igreja. Eu faço de tudo para que não tenha problema na igreja por amor a Cristo. Essa deve ser a nossa visão. Por causa de Cristo. Porque eu fui amado por Cristo. É isso que me leva a suportar, é isso que me leva a perdoar. Porque, meus amados irmãos, o inferno é uma condição eterna de todos aqueles que fizeram da relação com Deus e com os seus semelhantes algo impossível. Porque destruíram em suas vidas o maior fundamento, que é o amor. Que, como nós falamos esses dias, é a tônica maior do cristianismo. Tirou o amor, tirou a essência, tirou Cristo. E o inferno é um destino para esses que não amam, que não vivem amor, que não suportam a vida cristã, que não querem caminhar com Cristo, que não amam a Cristo, que preferem viver a sua vida isolada, odiando, ignorando. Isso é muito sério. E ainda preciso dizer, não significa só amar os que nos amam. Não é amar quem me ama só. Não é amar aqueles que nos amam. O amor nos leva a quê? A perdoar uns aos outros. Amar aqueles que não são dignos de ser amados. Porque nós fomos amados e não somos dignos de ser amados. Nós fomos alcançados sem merecermos. E nós precisamos entender isso. É uma boa vontade para com aqueles que nos odeiam. É poder perdoar aqueles que não nos agradam. Tem pessoas que não nos agradam. Eu falei isso aqui há um tempo atrás, pegando sobre um outro assunto, não é? Aquela pessoa que você acha difícil de engolir, mas você acha tão difícil de engolir fulano, não dá. Lembra que talvez tenha alguém que te acha difícil de engolir também, não é? E está te suportando. Então é esse esforço mútuo que precisa existir no seio da igreja. Poder amar aqueles que às vezes não nos agradam. Por causa de quem? Por causa de Cristo. Por causa de Cristo. Outra coisa, e a gente já vai caminhando para encerrar. Paulo fala ainda da comunhão do Espírito. Paulo traz essa expressão, comunhão no Espírito. Todos os crentes, como nós cantamos, são batizados em um só corpo. Deveria determinar a morte de todo tipo de desavença, de todo tipo de problema, de todo tipo de partidarismo. A igreja que caminha em um só Espírito. Não precisava, não devia existir divisão, partidarismo, problemas dentro da igreja. Por quê? Porque são todos batizados no mesmo Espírito. Eu sempre penso, então, se a gente está no mesmo Espírito, se a gente caminha no mesmo Espírito, a gente vai todos para a mesma direção. Como posso dizer que é o Espírito que está me dirigindo para um lado e o mesmo Espírito está dirigindo o outro irmão para o outro lado? Não, está errado. Ou eu ou ele não está ouvindo o Espírito. Ou eu ou ele não estamos sendo guiados pelo Espírito. E aí que nós precisamos deixar que a luz do Senhor raia, clareie e mostre. O Espírito trouxe os cristãos de Filipos a comunhão uns com os outros. Aquele que os uniu a Cristo também nos uniu uns aos outros. Você foi salvo por Cristo,
Foi Cristo quem te uniu. Você está fazendo parte da igreja hoje? Nós estamos fazendo parte da igreja. Quem nos trouxe até aqui? O Espírito Santo. Se Ele te colocou aqui como igreja, eu preciso entender. Deus sabe o que está fazendo. Deus sabe. Eu preciso me sujeitar a isso. Há um só corpo, um só Espírito. E se não for o Espírito Santo reinando, não vai existir unidade, não é? Um só Espírito, um só corpo. Quarta parte, para encerrar, quarto fundamento, Paulo usa a expressão entranhados, afetos e misericórdia. Observando essa palavra original que Paulo usa aí, traduzido por entranhados, né? Às vezes a gente pega essas traduções e a gente vai olhar no original para ver o que Paulo realmente estava querendo dizer, não é? Paulo usa essa palavra grega aí, falando de afetos, que literalmente ele está falando das entranhas humanas. Paulo está falando daquela sede da vida emocional nossa, aquele mais profundo que nós temos. Paulo, lá no primeiro capítulo, Paulo usa essa expressão para falar do amor que ele tinha para com a igreja de Filipos. Paulo está dizendo lá do amor que eu tenho por vocês, um amor lá de dentro, um amor profundo, de verdade. E agora ele fala, esse mesmo amor vocês precisam ter uns com os outros, não é? Um amor que é tão profundo que ele te leva a viver uma vida no Espírito. Ele te leva a produzir o fruto do Espírito. Essas entranhas profundas, elas devem nos levar a viver em misericórdia, de forma prática, direta. Não é só sentimentos. Irmãos, o nosso relacionamento enquanto igreja, ele não deve ser só sentimento, não é só emoção, não é só você gosta ou você não gosta, eu sinto bem ou não sinto bem, não é isso, minha vontade ou não é a minha vontade, não é isso, é algo mais profundo, é algo que vem como fruto do Espírito, que precisa ser lutado, batalhado, para que ele possa ser visto na nossa vida. Paulo fala do afeto, Paulo fala da compaixão, como fruto do Espírito na vida do cristão. E isso é o que nós precisamos lutar, batalhar, não é? Na nossa vida enquanto cristão. Essa preocupação de Paulo, ela fortalece, ela traz para nós a necessidade de fortalecer a unidade da igreja. Toda a desarmonia da igreja de Deus é falta desses entranhados afetos, é ausência de misericórdia. É eu deixar de sentir a dor do outro, eu deixar de pensar no outro, é eu querer me achar melhor, ou achar que a minha vontade ela é superior à vontade do outro, e eu perco então essa possibilidade de viver essa unidade, e todo o corpo de Cristo sofre. Que o Senhor nos ajude, irmãos, a preservar a união, a preservar a unidade que nós temos em Cristo Jesus. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos pelo privilégio que o Senhor nos dá nessa noite, de mais uma vez aqui podermos abrir a Tua Palavra e estudarmos juntos. Obrigado, Senhor, porque hoje nós podemos aqui reunidos formando um corpo, uma igreja, pessoas que já foram lavadas, redimidas pelo sangue de Cristo Jesus. Senhor, ao abrir a Tua Palavra, de forma nós almejamos, ó Deus, que o Senhor vai nos ajudar a caminhar cada dia mais em unidade, a caminhar cada dia mais vivendo juntos, como irmãos, com um só propósito, com um só objetivo nas nossas vidas. Que nós temos que dar pela unidade da igreja. Que nós possamos ser pessoas aqui que lutam para essa unidade preservada. Que essa mensagem possa achar espaço para a nossa vida, do dia a dia, que possamos ter. Agora para casa, o Senhor nos leve em paz, ter uma noite de descanso. Essa é a oração que nós fazemos com gratidão, em nome do Senhor Jesus. Amém. Meus irmãos, semana que vem, Deus permitindo, a gente vai seguir esse assunto, pensando um pouquinho mais, e eu conto com a sua presença semana que vem. Se você não gostou do que ouviu hoje, vem semana que vem, talvez você goste, né? Deus abençoe, e lembrar que sábado vamos estar em Lagoa de Dentro e domingo tem a reunião aqui normal, que você possa ir desfrutando das pazes do Senhor.